Você falou @esbola. Falei, sério? Aham. Ou... É. Eu sou o Esbole, @esbole no Instagram, e eu estou aqui com o Xoxin, @minxoxin no Instagram, e também temos nosso perfil oficial e não verificado do Mais Uma Semana, que é @mais uma semana. E hoje a gente vai conversar dos eventos dos dias 7 de dezembro de 2019 até o dia 13 de dezembro de 2019. E aí, Xoxin, mais uma semana? Saudações, grande Esbole. Mais uma semana que se passa, que acontece muita coisa ou pouca coisa. A gente é acertado pela vida e por carros, e a gente consegue empregos, dinheiros e promessas para um futuro melhor. É o que me consta. Beleza. Fica aí o resumo condensado em 10 segundos do que vai vir no episódio. Exatamente. Vamos começar, como de praxe, pela sua semana maravilhosa? Por favor, vamos lá. A minha semana, cara, começa daí do sábado, né, pós-gravação. No sábado foi meu aniversário, mas acabou que, assim, boa parte dos meus amigos estão morando em outras cidades, tudo mudaram de Maringá, e também outros estão tudo já casado, esse tipo de coisa, então meio que não teve nada no meu aniversário. Fiquei só com a... Não dá pra fazer suruba quando você tá casado, né? Fiquei só com a Cássia de boa, daí tomar um café, alguma coisa aqui em casa, né, que minha mãe tinha chamado, e só, basicamente isso, daí nada demais. E segue o jogo daí pra durante a semana. Pior que é isso, pior Parabéns, que não teve nada. inclusive. Muito Feliz obrigado. aniversário. Obrigado, atrasado. Provavelmente devo ter esquecido de mandar alguma coisa assim, porque eu sempre esqueço essas paradas. Não, sem problema, ano que vem tem de novo. Espera, né? Né? Então, minha semana, começando já aí dos dias úteis, né? Eu continuei estudando pro teste seletivo da UEM, né? O concurso temporário professor. Vai ser agora nesse domingo. Então, essa foi a última semana de preparação. Eu montei um esquema, assim, uma organização, pelo menos para onde os argumentos eu gostaria de seguir, uma coisa assim mais geral. Em outras oportunidades eu já cheguei a escrever os textos, né, para cada tema, mas eu achei que seria um esforço absurdamente grande, que eu acho que desse outro formato eu consigo otimizar melhor o meu tempo de preparação, né? Então vamos ver. Eu tô com todos eles preparados, né? Deu uma folha, um lado só assim em frente de um sulfite para cada um dos temas. Aí no domingo, acho que tem um tempinho, né, quando sorteio o tema, aí nele eu organizo mentalmente e aí vamos ver o que sai. Tirando isso, né, o teste seletivo da UEM, que eu fiquei boa parte da semana estudando, continuei estudando mais sobre tráfego pago, aquele gerenciamento de anúncios, como direcionar anúncios, né, para diferentes públicos e otimizar o dinheiro de campanha, esse tipo de coisa, porque, né, eu comentei, tô começando serviços de consultoria nisso, e um deles que eu vou começar em janeiro envolve essa gestão de tráfego pago. Então eu tô dando uma refinada nesses conhecimentos para já começar a fazer um trabalho melhorzinho, né? E por último, falando em consultoria, o último acontecimento da semana foi que eu fechei meu primeiro pedido de consultoria, né? Aceitaram minha proposta, que eu acho que foi o que eu comentei na semana passada, né, que eu mandei meu primeiro orçamento. Ou não, acho que me pediram, semana passada tinham me pedido um orçamento, e daí na segunda-feira que eu acabei mandando ele. Enfim, essa semana eu mandei esse orçamento e acabou que ele foi aceito nessa semana mesmo, então eu vou prestar essa consultoria na próxima semana, e vai ser disso que vai sair minha reflexão. Então eu vou detalhar um pouco mais na hora que a palavra voltar para mim. Por enquanto, agora eu devolvo a bola para você para comentar da tua semana. Muito bem. Inclusive, vamos adicionar aqui um outro parabéns. Parabéns pelo seu excelentíssimo trabalho. Algo assim que realmente merece parabéns e não fato de você ter nascido. Então, minha semana foi bem louca, cara. Ela começou assim que a gente terminou de gravar, também. No sábado, eu tive um dia muito cheio, porque eu tive a Liga Pokémon, como sempre, né? Então, a gente foi lá jogar, se divertir e tal. E aí, eu tinha combinado de sair com alguns amigos, né? Então, eu tinha que buscar a Gabi e tal. Meu pai aí tava viajando, tava fora da cidade. E, cara, aconteceram muitos entraves aqui na cidade, porque tava tendo uma maratona noturna, ou uma corrida noturna, o termo que você preferiu utilizar, de um sistema médico aqui, sistema de plano médico, né? A Unimed, a maioria do pessoal deve conhecer, dos nossos ouvintes. Provavelmente. E aí eles fizeram uma corrida noturna e eles travaram o centro da cidade inteiro. Ou seja,
cara, quem queria andar de carro no centro da cidade tava numa condição absurdamente complicada. Mais complicada ainda porque eu moro no centro, então. Então eu não conseguia nem mesmo acessar a minha casa porque ela tava totalmente bloqueada por cones, né? Então não foi tão legal assim pra quem não tava correndo, que era o meu caso. E, cara, foi muita loucura, porque assim, eu fui levar o amigo Noé pra casa, aí deixei ele em casa e fiquei na Gabi até ela terminar de se arrumar pra gente ir encontrar esses amigos. E ok, beleza. Fiquei lá e tal, ela terminou de se arrumar, beleza. E aí a gente escutou um barulho e deu um acidente na esquina da casa dela. Então já teríamos que pegar e fazer o outro caminho. Pegar a rua lá da esquerda, no caso, não a rua da direita, que é o que eu geralmente pego. E aí tive que pegar essa rua e aí eu fui fazer a volta, só que daí eu descobri que tava fechado e tava um trânsito, cara, mas um trânsito assim, de lascar, sabe? Eu andei, sei lá, talvez uns 300, 400 metros em quase 40 minutos, sabe? Foi, pra quem é de Cascavel, né, cara, foi um trânsito, assim, absurdo. E aí eu peguei uma rua errada, né, no caso, tipo, eu ia pegar a rua, só que ela tava bloqueada, então eu tive que fazer toda a volta desses 40 minutos, sendo que eu podia ter seguido reto antes, sabe? Ou seja, eu perdi literalmente tempo por ter tomado uma decisão errada. E aí, beleza, eu consegui escapar desse fuzuê e consegui pegar uma via rápida que ela não tava bloqueada pelos carros. E quando eu estava nessa via, uma caminhonete, ela tava tipo na pista do meio, né? Eram 3 pistas, ela tava na pista do meio, ela tava bem devagar. Eu peguei, dei seta, fui pra minha pista da direita ali, que eu fui ultrapassar ela, né? Porque ela tava ocupando tudo. E aí, quando eu estava ultrapassando-a, ela simplesmente jogou o carro pra direita. E aí eu tive que jogar o meu carro na direção contrária, porque tinha vários carros estacionados na direita também. Então, se eu tentasse escapar dele, eu acertava um carro que estava estacionado. E a decisão rápida que eu tomei no momento foi, cara, pelo menos você tá aqui, né? Se eu bater nos caras aqui que eu nem sei quem são, eles nunca vão aparecer e a culpa vai ser minha ainda. Então, ele bateu em mim, aí a gente parou o estacionamento, a gente foi ver os danos e tal, não era tanta coisa, mas a bagatela e o prejuízo vai dar uns, pelo orçamento que eu fiz, quase uns R$800, basicamente. Mas ninguém se machucou, tava todo mundo bem e tal, né? E era mais o meu acúmulo de estresse, né? Porque daí eu peguei a rua errada, eu já tinha jogado Pokémon o dia inteiro, tava com a cabeça cheia. Peguei a rua errada, uma decisão errada que me custou 40 minutos. Tinha que me arrumar ainda, né? Pra ir na casa dos meus amigos. E ainda tem que ser acertado por uma caminhonete que simplesmente não olhou pro retrovisor e me viu, né? Então, ou não percebeu o farol, né? Porque isso já era noite, já era quase... Era umas 8, quase 9 da noite, então meus faróis estavam acesos, né? Era só ele, tipo, olhar pro lado e falar, nossa, tem um farol vindo ali, né? Então... Mas tudo bem, faz parte. Ninguém se machucou, tá tudo bem, tudo certo. E aí a gente ficou numa indecisão, né? Se chamava seguro e tal. Daí ele falou, meu seguro só a franquia vai dar 4 mil, não sei o que. Você tira uma foto da minha CNH, eu deposito pra você, eu faço transferência. E aí eu tava com a cabeça tão cheia, sabe? Que eu só falei, beleza, pode ser também. Eu só quero ir embora, sabe? Eu só quero ir pra casa, quero tomar banho e não queria ir mais pra lugar nenhum, sabe? Aí fui pra casa, vim, tomei banho. A Gabi pegou o presente secreto dela que tava em cima da minha mesa, né? Porque eu esqueci de tirar. Eu tinha deixado em cima da mesa junto com outras coisas. E aí, enquanto eu fui tomar banho, ela tava ali no quarto pra separar alguns jogos que a gente ia levar. E daí ela acabou olhando e eu só vi e falei, Feliz Natal, e antecipado, então. Não foi um dia muito bom, cara. Você tá percebendo, foi um dia bem... E aí, pelo menos fomos lá, jogamos e tal. Eu não quis beber, porque eu tava muito cansado. E quando eu beber, eu acordo muito cedo. Então, me eximi de qualquer gota de álcool no dia. Mas, no final das contas, a noite até que foi divertida, foi bem maneira. Domingo foi mais de sempre, descansar um pouco, ficar de boa, relaxar. E aí, segunda, terça, quarta, quinta e sexta foi um trabalho atrás do outro. Só que com exceção em que a minha recompensa tão estimada chegou, que é o meu Nintendo Switch. Agora está em casa, né? Então. Agora dá pra procrastinar um monte de coisa, dá pra parar de ler, parar de escrever. Mas sabe o que é foda, cara? Eu comprei, mas eu já sabia meio que eu ia, tipo, eu vou jogar quando dá, sabe? E aconteceu que até agora eu joguei uns 40 minutos. Porque no primeiro dia eu joguei uns 10 só, daí eu tava muito cansado, assim, eu tinha comecei que aproveitar, né? Daí eu joguei 10 minutos, falei, cara, tô muito cansado, vou desligar, vou dormir. Aí ontem eu joguei uns 30, 40
40 minutos. Deve ter dado 1 hora total, assim, de jogo. Daí eu consegui jogar e tal. E foi legal. Me diverti. Só que também nessa semana eu voltei a escrever, né? Fazia muito tempo que eu não tava escrevendo, né? Constantemente. E eu decidi que todos os dias úteis da semana, pelo menos, eu tenho que dedicar 1 hora pra escrever. Se eu não escrever, eu não faço nada. Eu tenho que ficar, tipo, sem fazer nada, porque eu sei que eu fico com agonia e pelo menos eu escrevo. E essa tá sendo a minha tática aí. Eu voltei a ler alguns textos antigos meus que eu realmente fiquei surpreso com a qualidade. Falei, nossa, tá maneiro esse texto aqui, tá legal, né? Quero saber o que vai acontecer nessa história. E daí eu descubro que não tem mais história, sabe? Ela acaba no meio, assim, eu fico, caralho, mas eu sou muito filha da puta, porque agora eu não consigo lembrar o que eu ia escrever. E a história tá massa, mas não tem final. Então, né, é a vida. E acho que é isso, cara. Eu vou passar a bola pra você, pra sua reflexão, que depois eu falo sobre a minha. Beleza. Então, a minha semana, como eu disse, ela vai partir dessa questão do pedido de orçamento, que eu passei essa semana, né, uma proposta, ela acabou sendo aprovada nessa semana mesmo. E aí, pra onde vai partir minha reflexão é de que às vezes as coisas elas vão acontecendo mais rápido do que a gente imagina. Eu tinha comentado, né, que nas últimas semanas eu vim fazendo uma nova abordagem no meu Instagram, trabalhando ali de uma maneira mais profissional, postando conteúdo, esse tipo de coisa. Agora também recentemente começando com essa questão das mini aulas, né? Eu faço o post de uma maneira super rápida, super resumida, e aí nos stories depois eu dou uma elaborada em alguns conceitos importantes do artigo que eu acabei elaborando o post. E aí postando conteúdo, né? No feed uma pegada, nos stories outra pegada. E aí, né, postando conteúdo, você vai gerando valor pra você mesmo, né? Você vai se mostrando como um especialista naquilo ali, né? Que as pessoas vão olhando o que você tá fazendo e vão reconhecendo algum valor naquilo que você tá oferecendo de graça pra quem tá ali vendo. E aí que me pediram esse orçamento, eu já tô com uma estratégia traçada, né, pro meu Instagram, de como que eu vou monetizar ele, como que eu pretendo tornar ele rentável de alguma forma. Já tá tudo pensado na minha cabeça. Só que na minha cabeça, esse planejamento era pra começar a pensar em alguma coisa de dinheiro lá por fevereiro, assim. Eu tava bem fazendo por fazer, pra gerar conteúdo, pra gerar já popular o meu feed com conteúdo, né? Se alguém entrasse depois, que viesse começar a me seguir depois, já ia encontrar, pô, o cara tá aqui trabalhando já faz uns 3, 4 meses, né? Já tem alguma coisa assim. E aí eu já tava com esse pensamento, coisas, só lá depois que virar o ano, depois de um tempo ainda, que eu vou começar a me preocupar com abrir MEI, com esse tipo de coisa, pra tornar um negócio mais profissional de fato. E acabou que essa semana já veio esse pedido, eu elaborei a proposta, a pessoa aceitou a proposta, já queria fazer o pagamento essa semana, daí eu falei, não, peraí, né? Eu aceito, né? Tudo bem, a gente vai fazer essa consultoria, só que eu não tava preparado nessa semana pra já acontecer tudo isso. Eu preciso dar uma olhada agora como é que eu me organizo na questão de impostos, de MEI, né? Porque eu posso prestar o serviço como pessoa física, né? Gerar a guia de impostos, só que daí o imposto é bem maior na pessoa física do que na pessoa jurídica, só que eu não sei quando que vão entrar outros clientes, então eu não sei quão viável é eu já abrir a MEI agora e daí pagar menos imposto, só que eu tenho gastos mensais, né? De manter o CNPJ aberto, e aí se eu deixar para depois eu pago mais imposto agora, só que eu não pago algumas mensalidades depois, só que daí eu preciso me preocupar com isso. E aí eu tô nessa de fazer umas contas, uns planejamentos, de ver o que vale a pena, o que não vale, e ainda conciliando com outras atividades que eu já vim relatando, né, no meu resumo da semana. E aí é isso, minha reflexão, de que às vezes a gente traça uns planos, a gente estrutura eles bonitinho, a gente pensa que vai acontecer de uma forma, só que o que acontece às vezes é de um jeito muito mais rápido, né? A gente não tá preparado para aquilo. E tá sendo legal, né? Tô tendo que me desenvolver essas outras competências, esses outros conhecimentos numa velocidade que eu tava pensando em ir pouco a pouco, coisas para daqui a alguns meses, e no fim das contas tendo que fazer já. Então é legal, né? Só não tava preparado pra isso. É, cara, muito, muito maneiro essa questão do tempo, né? Que bom que é para uma coisa boa, pelo menos, né? Não é... Você não está tendo que lidar com uma consequência ruim, digamos assim, né? A minha reflexão, ela parte de um ponto parecido, que é sobre as decisões e o tempo que você perde com tudo isso. Enquanto eu fiquei 40 minutos numa fila de carros, eu ficava me imaginando, tipo, olha o que uma decisão errada causou, sabe? E a gente traça muito um paralelo com algo que a gente já viu bastante e que a gente, inclusive, viveu, né? Nós mesmos vivemos, que é a escolha do curso, né? Do vestibular e tal. E a minha reflexão tava sobre o quanto você tomar uma decisão que pode ser errada
pode te custar em questão de tempo, né? Nada se perde, né? Você ainda tem as suas experiências, o seu know-how, você aprendeu certas coisas, você conheceu pessoas, você amadureceu em vários aspectos, mas o quanto para uma trilha que você quer seguir, né? Para um plano que você quer traçar, como você tinha colocado, implica em um atraso, né? Você tomar uma decisão errada, e era uma simples, por exemplo, no meu caso, cara, uma decisão muito simples, era ou ir reto ou virar à esquerda, sabe? Era isso, só isso. E virar à esquerda me custou 40 minutos. Então, se é uma decisão, então imagina quanto é escolher um curso, sabe? Que você passa anos ouvindo falar sobre cursos, pensando sobre o que fazer. Tem umas dicas que é sobre as matérias, né? Que você tá cursando, né? Qual que você mais gosta, né? Tipo, me dou muito bem com matemática, não gosto de matemática, coisas do gênero, né? Então, cara, minha reflexão é basicamente isso, sobre o tempo que você perde, né? Ou gasta com decisões equivocadas ou erradas. Sim, e até assim, tem aqueles... bom, é uma temática recorrente, assim, né, do que teria acontecido se escolhesse diferentes caminhos, né? Tem aqueles vídeos, assim, meio que motivacionais, do tipo, olha aqui tudo que você poderia ter conquistado se você tivesse tomado uma ação, ou olha que sua vida, né, que rumo ela levou se tivesse acabou escolhendo esse caminho. E assim, são escolhas, né? A gente faz escolhas, a gente não tem controle sobre isso. Se a gente pudesse já saber o que vai acontecer, a gente, né, poderia fazer uma escolha que traria mais vantagens. Só que é isso, né? A gente tem que fazer decisões, nem sempre é o melhor cenário, só que, né, jogar pro longo prazo. A vida é feita disso, né? Querendo ou não, a gente fala que a vida é feita de histórias, mas essas histórias, elas são todas baseadas em decisões que a gente toma, né? Uhum. Então, mesmo um relacionamento, sabe? Você passou 5, 6 anos da sua vida com uma pessoa e aí simplesmente não deu certo, né? Ou acabou aquilo. Então você fica... Porque a gente se ilude, né? Ou tem a concepção de que o amor é algo pra sempre, né? Até o final da vida. E a gente acaba dando esses tropeços aí, né? Sim. Então, acho que tá na hora daquela famoso recadinho da Sessão Mais. Sessão Mais. Então, mais um feedback ou mais uma indicação. A gente tem feedbacks no e-mail. Temos feedbacks nos e-mails, ali. Olha só, no Instagram eu não sei porque eu tô de greve do Instagram. Eu resolvi que só vou entrar no Instagram daqui a algumas semanas. Então, eu dei uma olhada no e-mail antes de começar o programa e eu vi que a Silvia tinha voltado a mandar feedbacks, olha aí, voltando pra disputa do pódio. De quem manda mais feedbacks. E aí ela mandou um feedback. Posso fazer a leitura? Você quer fazer? Pode fazer, senão vou ter que abrir aqui agora. Então, beleza. Vamos lá. O e-mail dela é intitulado Senta que lá vem feedback. E a mensagem é a seguinte: continuo atrasada com os episódios, precisando maratonar vocês. Estou me sentindo um bêbado que chega no final da festa, quando os músicos já estão guardando os instrumentos, e grita animado, toca Raul! Mas mesmo assim vou colocar minhas considerações acerca dos episódios que ouvi até então. Episódio 36, sobre a polêmica do passado e futuro. Acho que vocês dois estão certos, só depende do ponto de vista. Ela coloca a hashtag Silvia Conciliadora e Silvia Diplomata. E aí agora vem a defesa dos pontos dela. Se o referente for a sensação, o Xoxin tá certo. Mas se o referencial for o indivíduo como matéria em um certo espaço-tempo, o esboy está certo. E aí ela coloca a Silvia ousada querendo usar termos de física sendo de humanas. E para ser mais ousada ainda, já que vocês discutiram deliciosamente bem, ela coloca entre parênteses, sobre literatura, vou concluir com uma terminologia recorrente nos estudos literários. Depende da focalização, da perspectiva de quem conta e de onde fala. Beijos de luz, hashtag paz com S. E aí, episódio 37. Muito, entre parênteses, ad infinitum, fecha parênteses, válida a reflexão proposta por vocês sobre parar para pensar e definir os próprios sentimentos. Xoxin, não sei se você ganhou o campeonato lá dos Pokémon, mas você merece o troféu de namorado do ano. Isvole, você é doutor, cacete. Pare de excessos de humildade. Você não será cuzão ao assumir uma titulação muito bem conquistada. Seus posts estão cheios de conteúdo relevante de verdade. Apenas brilhe. E episódio 38, um post-it não seria suficiente para anotar toda a grandiosidade da reflexão de vocês. Meninos, vocês são sensacionais. S2, S2. E sobre o teaser, ela pergunta se já está disponível a história do Jerônimo. E não está disponível a história do Jerônimo. Do Jerônimo mas, ainda né? não. Do Jerônimo ainda não. O Jerônimo tá chegando. Tá chegando a história do seu Jerônimo. Já ela, sabe inclusive, no vai ser mais curta. quando que vai ser? Tô na dúvida em qual fazer, mas a do Jerônimo é a mais curta, então talvez eu coloque ela agora como segunda, já que tem tanto feriado aí no meio, então eu acho que eu vou gravar nessa próxima semana aí o seu Jerônimo e publicá-lo até dia 31. As outras vão ser mais longas e a do seu Jerônimo eu acho que é uma das mais simples, mas ela foi a primeira, na verdade, que eu escrevi, né? Então, vamos ver o que vai ser.
Mas agradeço muito. Agradeço muito esse feedback, muito legal. Eu não lembro. É engraçado que a gente não lembra. Pelo menos, né? A gente, eu digo, eu, né? Eu não lembro dos episódios. Então, quando ela dá essas pequenas pinceladas, eu falo, é verdade, a gente falou sobre isso. Que massa. Traz uma recordação engraçada das coisas, né, cara? E muito obrigado. Eu acho que dá pra gente considerar que ela somou 3 pontos aí no feedback. Já que ela mandou de 3 episódios. Sim. E muito obrigado, Silvio. Continue sendo essa pessoa maravilhosa. Não, é excelente, né? A gente saber que você tá gostando das reflexões e... Eu também, eu lendo o e-mail agora tava pensando, mas qual que era a reflexão disso daí? Eu lembrei daquela questão do passado e futuro, mas algumas coisas aí eu já nem lembro mais. Que nem ela falando, né, que eu não preciso ter excesso de humildade com a minha titulação. Mas eu não lembro o que eu falei de fato, então... Sim, eu tenho bastante orgulho, só que às vezes eu nem sei o que eu falei. No mínimo você devia estar se sentindo um babaca. Talvez. Uma de carteirada. E é isso, cara. É isso, agora a gente dá aqueles recadinhos, então. Dá o famoso recadinho, então. Então, se você quiser fazer como a Silvia e mandar um feedback pra gente, você pode mandar pro nosso e-mail, que é o emaildasemana@gmail.com. Repetindo, emaildasemana@gmail.com. Ou se você quiser uma coisa um pouquinho mais intimista, você pode mandar pra nós uma mensagem no Instagram, que é o @minxoxin, que sou eu, olá, ou @isbole, que é ele. Eu. Ou se você quiser mandar pra nós ao mesmo tempo, jogar na loteria, na roleta russa de quem vai ler primeiro, você pode mandar pro nosso perfil oficial e não verificado, que é o @maisumasemana. Isso aí. E também a gente pede... Você tá acompanhando os episódios, tá gostando do que a gente tá conversando aqui, dá aquela piramidada dos nossos episódios, passa nossos episódios pra frente, e encaminha pra algum amigo que não conhece o formato, ou que não conhece o nosso podcast, né? Ouvi essa reflexão, lembrei de você, acho que, né, isso daqui a gente poderia dar uma conversada um pouco melhor, o que você achou disso? Dá uma espalhada, a gente tem essa proposta de conversar sobre nossas semanas, só que as reflexões vão além disso, né? Se vocês gostarem disso, passa pra frente, a gente vai agradecer bastante. Com certeza. Então, famosa hora do tchau. Quase isso, porque eu deixei só pra ver o que você ia falar, porque eu acabei de lembrar que eu tenho que pedir para as pessoas também seguirem o perfil do Instagram, porque a gente precisa de mais de 100 pessoas para desbloquear os analytics. Então, dito isso, agora sim a gente pode dizer aquele tchau. Então, valeu, falou, tchau. Tchau.